Olá, eu sou Ignaldo Hélio de Souza e falo aqui pela Missão Atenas, no nosso projeto Central Antimarxismo. E esse aqui é o nosso segundo vídeo no qual nós começamos a falar sobre período militar. Então, nossa intenção aqui com esse grupo de vídeos é lançar um pouquinho de luz sobre o período militar. Nós já começamos aí falando no vídeo anterior, mostrando que na nossa perspectiva, e é uma perspectiva bíblica, é uma perspectiva histórica, é uma perspectiva clara de que o marxismo, comunismo, socialismo é algo mal, por onde ele passou trouxe destruições e mortes. E eu disse para aqueles que estavam assistindo o primeiro vídeo, se você discorda de mim, é óbvio que você vai discordar de tudo, todo o restante que está aí. Mas esse segundo vídeo, eu gostaria de falar, porque eu inclusive mencionei que algumas pessoas se aborreceram por eu chamar esse de período militar ao invés de ditadura militar. Mas eu quero nesse segundo vídeo deixar uma coisa bem clara. Aquilo que aconteceu em 64 só aconteceu por quê? Porque eles queriam impedir o comunismo de tomar o nosso país. Eles queriam impedir a entrada do comunismo em nosso país. Aliás, não era impedir a entrada, porque a entrada já havia. Queria impedir eles de tomarem o poder de modo totalitário como eles queriam. O que acontece é que você vai ouvir muitas vezes que essa não foi a razão do regime militar, que essa não foi a causa, mas a causa raiz, a única causa pela qual nós tivemos esse período no Brasil, esse período histórico, foi para deter o avanço do comunismo sobre a nossa nação. E ficamos muito felizes e muito gratos por isso. Não estou dizendo que tudo que foi feito foi certo, ou que tudo que foi feito foi bom ou legítimo, mas era um tempo tempos muito difíceis, tempos de guerra, e aquilo era extremamente necessário. Aquele que diz que não, gente, é óbvio que ele não está querendo que você enxergue o todo. Aquele período era o período da Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Guerra Fria era aquele momento em que o mundo foi dividido entre capitalistas e os socialistas. Capitalismo era liderado ali pelos Estados Unidos e socialismo pela União Soviética. Mas o que nós precisamos ter em mente é que o comunismo, principalmente na sua versão ali soviética e na versão chinesa também, eles olhavam a necessidade de se tornarem exportadores da forma comunista de mundo. Não só isso, eles tinham a fé de que o mundo inteiro deveria se tornar comunista e que isso ia ser maravilhoso. Alguns, inclusive teóricos, entendiam que o comunismo só iria funcionar verdadeiramente se o mundo inteiro se tornasse comunista. Então, nisso, você tinha uma parte do mundo que discordava claramente e com razão, né? Isso era uma mera ilusão, muito pelo contrário, o domínio comunista traria sim a derrocada do mundo. E nessa questão toda houve a oposição. Então você tinha a Guerra Fria, era a guerra da visão capitalista de mundo, ou melhor, de uma visão de livre mercado do mundo, e uma visão de controle, da visão do totalitarismo socialista, comunista, marxista, como você quiser chamar. E então você tinha a União Soviética, que começou a exportar o, a sua visão de mundo, o seu pensamento. É muito interessante assim que o Robert Service, no livro dele Comunistas, né, uma biografia, Camaradas, uma biografia do comunismo, ele vai inclusive usar um termo, né, era um termo usado, era infectar as nações com o vírus do comunismo, que eram pessoas que entravam e começavam ali a espalhar a ideia. Eu sei o que é isso, porque quando eu estava no segundo ano do que seria hoje o ensino médio, eu tinha um professor de história que ele estava lá e você percebia que ele estava lá claramente para inocular o vírus do comunismo ali nos alunos, né? Então a União Soviética fez isso, a China fez isso e o principal, Cuba também fez isso. Cuba seria talvez aqui para nós a mais
mais preocupante, porque estava aqui bem perto do continente, e a ideia deles era claramente transmitir, passar essa ditadura comunista. Não, não tem como, gente, entenda isso. O próprio termo que é uma ideia teórica, né, da ditadura do proletariado, já está o nome aqui, ditadura. Então eles queriam passar essa ditadura para vários lugares do mundo. Eu estou compartilhando isso aqui com vocês e o meu desejo é que professores de história, pessoas que trabalhem com história, possam ter uma outra perspectiva e não essa perspectiva aí unívoca que coloca os militares como vilões terríveis e aqueles que lutaram contra eles como os grandes lutadores pela liberdade. Mas querendo eles negar a, que houvesse isso de real, essa tentativa real de se tomar o poder e de se instituir uma ditadura proletária no Brasil, isso é por engano, gente. Aquilo era o auge da Guerra Fria. É óbvio que esses exportadores do comunismo era exatamente o que eles queriam fazer. O grande problema que nós vamos ver é que a narrativa desses tempos tem sido feita em sua grande maioria, em sua grande totalidade, por pessoas que eram a favor desses terroristas que queriam implantar a ditadura do proletariado. E nós precisamos ter pelo menos alguma base, algum material que nos mostre que não era bem assim. Que mesmo antes de iniciar o período militar, já havia treinamento, já havia pessoas em treinamento em Cuba, na União Soviética, ou na China, ou até em outros lugares, preparando-se para implantar esse governo totalitário, essa ditadura do proletariado no Brasil. E talvez um dos livros que eu quero aqui apresentar para você mais significativos seja esse aqui, ó. O apoio de Cuba à luta armada no Brasil e o treinamento guerrilheiro, de Denise Hollenberg. Tá aqui para você, editora Mauad. Então é um livro pequeno, mas eu acho essencial. Você dá aula de história? Então adquira esse livro, leia ele. Eu quero só ler aqui um trechinho para você, aqui na página 19, que vai esclarecer bem esse ponto para você. Que diz assim, ó, quanto à Revolução Brasileira, Cuba apoiou a formação de guerrilheiros desde o momento em que assumiu a função de exportar a revolução, quando o Brasil vivia sob o regime democrático do governo João Goulart, ou seja, antes da instauração da ditadura. Só para você perceber que essa autora aqui, ela vai claramente se posicionar na questão da ditadura militar. Mas é que ela é bem clara de dizer que já havia toda uma preparação. Então eu quero que você entenda, você está num país livre, você está num país democrático, a ponto de, como nós vamos ver, os comunistas terem plena liberdade de ensinar em universidades, de produzir material de publicidade e tudo mais. Tem a plena liberdade. Você sabe como são os países comunistas. Você sabe todos os mortos, as mortes que aconteceram lá, toda a repressão que tem lá. Você sabe todo o desastre econômico que eles trouxeram, de fome, de perda de trabalho e de inúmeras coisas. Você sabe disso. Então você tem uma responsabilidade com a sua nação. Então, quando o período militar ele inicia porque havia um clamor, muitos sabiam dessa movimentação para implantar no Brasil esse regime ditatorial, bonitamente, nem existe essa palavra, né? Mas chamada de ditadura do proletariado, como chamava o Mao Tse-tung, né? Gostava de chamar de a ditadura democrática popular. Gente, ditadura democrática popular é um quadrado redondo, tá? Me desculpa. Mas ele gostava. E ele também, haviam muitos que eram maoístas e pensavam numa ditadura estilo chinesa, estilo russa, estilo cubano, mas que de alguma maneira queria exportar a revolução para cá. Então você está vendo aqui que só aconteceu o que aconteceu naquele período por causa
dessa ameaça tão terrível do comunismo. Eu estou dando aqui um livro, e um livro que não é pró-mim, não é a favor da minha visão antimarxista, mas está aqui, você pode pegar e você vai ver que ele já estava se preparando para aquilo. Agora, o livro que eu quero apresentar, creio que talvez você nem tenha edições modernas, mas eu queria fazer um apelo para você, que é, como eu disse, professor de história, que trabalha com história, ou mesmo que tem um desejo de conhecer mais esse período, gosta de ler, gosta de estudar. Ó, tá aqui um livro maravilhoso, gente. A Grande Mentira, de Aguinaldo Del Nero Augusto, Biblioteca do Exército. Então aqui tem muita fonte, aqui tem muita informação que vale a pena você conhecer. Tá bom, você vai ler todos os livros lá do L. Gaspari sobre a ditadura, você vai ler muito livro sobre a ditadura, mas então é um contraponto. Vamos ver o outro lado, vamos ver o que ele diz. Se você tiver contestação para tudo, você conteste, mas senão você começa a repensar. E se você é alguém que já percebeu toda essa manipulação histórica em torno do período militar, e você quer dar aula de história, mas tudo que você encontra é só livros que mostram uma visão, um recorte muito mal recortado do que aconteceu naquele período, então eu aconselho isso aqui, ó, procura. Eu sei que às vezes não tem uma edição atual, mas de repente você vai achar aí usado, você vai correr atrás. A Grande Mentira. Eu tenho falado muito desse livro aqui, alguns conseguiram inclusive adquirir, mas corre atrás e estude e marque. Ó, o meu na verdade, assim, ele tá todo marcado. Vamos ver se você consegue aqui, ó. Tá tudo marcado o meu aqui, ó. Desculpa aqui. Ó, tudo marcado. O meu tá cheio de anotações que eu faço, porque, gente, você começa a ver, é como se quebrasse um encanto, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tudo marcado. Como se quebrasse um encanto para você começar a aprender. Eu estou falando desse aspecto mais histórico, sou professor de história, mas não quero nem aqui levantar grandes discussões. Eu quero só quebrar essa redoma que foi colocada, que a gente olha vilões militares e mocinhos lutando pela liberdade e democracia, e não era nada, mas nada disso, tá? Nós vamos continuar vendo aqui. Eu só quero que você entenda uma coisa. Esse aqui é o ponto desse vídeo. Aquele momento aconteceu, esse período militar aconteceu por culpa dos comunistas, para nos livrar deles, daquilo. E ó, e vou falar mais. Hoje o marxismo, comunismo, socialismo é vendido na sua embalagem todinho. Mas naquela época, todo mundo sabia a truculência que era a União Soviética, todo mundo sabia a truculência que era Cuba, todo mundo sabia a truculência que era a China. Então, é outra história. Então, espero que esse vídeo te ajude e aguarde que nós iremos em breve ter mais um vídeo sobre isso, tá bom? Muito obrigado.